militar nos anos 70, houve um regime tecnocrata, ou seja, os militares não eram conservadores, eram positivistas. Deixaram toda a parte da cultura, da arte, do entretenimento e da educação nas mãos da esquerda, porque achavam isso uma coisa de só menos importância. E aí é que criou-se exatamente, preconizou-se a revolução ideal do Gramsci, a ocupação total das universidades, das artes, das novelas, dos noticiários, das grandes mídias e de todo o aspecto cultural que criou a formação de um imaginário que se contrapõe a uma maioria conservadora do Brasil. Isso foi a premissa básica para se criar uma ditadura do judiciário em que a maioria dos juízes do STF, impostos pelo petismo, pelo lulopetismo, hoje perseguem mulheres com bíblias na mão, mulheres com rosário na mão, condenam pessoas a 20 anos de cadeia e condenaram e prenderam, estão torturando até a morte o presidente mais popular que a gente já tem, que é o Bolsonaro. Ou seja, vivemos uma ditadura cultural e do STF, meu querido Jimmy. Vamos lá, meu caro Adriles. Seguinte, você como uma figura representando o bolsonarismo, né, que reivindica, mesmo depois de tudo que o Brasil passou nas mãos desse sobrenome, né, que agora continua com a ameaça ali da continuidade através do seu filhote, da sua cria. Mas eu acho muito curioso, e aí tem uma frase que eu acho que representa muito bem a forma de atuação retórica da direita em alguns momentos, e que, ironicamente, até essa frase eles atribuem à esquerda, que é: chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então eu acho que fica curioso, até de certa forma demagógico, quando a direita tenta falar que a gente vive numa ditadura, falar que estão sendo feitas prisões ilegais, perseguições, torturas, ao mesmo tempo que é um campo político que, desde muito antes, né, desde Bolsonaro deputado, ele tinha um histórico disso, mas nunca deixou de fazer, sempre defendeu e reivindicou com muito orgulho, naturalizando, minimizando e até glorificando aquele período tenebroso da história brasileira, onde a gente viveu de fato uma ditadura de verdade. Você tá querendo dizer que o Bolsonaro foi um ditador? Eu tô querendo dizer que se ele pudesse, ele teria sido, mas... Mas eu ainda não cheguei no período do Bolsonaro. Mas esse é um espelhamento total. Você tá me acusando de falar, chame o que você não, mas faça o que vamos você chegar faz. no presente. O Bolsonaro não tem um único ato de opressão, de limitação da liberdade. Ao contrário, ele é chamado de genocida, nazista, fascista, pedófilo. Por quê? Agora, a gente tem hoje uma ditadura efetiva que prende pessoas por crime de opinião. Nunca vi fake news e discurso de ódio, qualquer tipo de contestação ao judiciário ser considerado crime de opinião e que está encarcerando pessoas. Você tem jornalistas asilados, como o Rodrigo Constantino, como o Paulo Figueiredo, que não podem pisar no Brasil exatamente porque contestaram o STF. Você tem perseguidos e presos políticos por portarem bíblias e batons na mão, condenados a 20 anos. Ou seja, a gente tem uma ditadura efetiva, amigo, baseada na promessa da projeção do golpe da ditadura que Bolsonaro poderia ter feito e não foi. Então vamos lá. Isso é pior do que leninismo, isso é freudianismo. Eu vou voltar para aquele ponto em que, quando uma pessoa abertamente ela reivindica um período histórico, eu não vou nem entrar por enquanto no período de governo Bolsonaro, até porque felizmente ele teve muitas limitações. Mas não foi ditador, você concorda comigo? Porque não conseguiu, não foi falta de vontade, não conseguiu. né? Aspas do Bolsonaro nos anos 90, aspas do Bolsonaro é que se eu pudesse, eu daria um golpe e faria uma ditadura na hora. Ele fala que a ditadura matou pouco. Ele não conseguiu, né? Ele tentou. Mas faltou o golpe foi muita dado coisa. Pelo STF, faltou tirou muita ladrão coisa da cadeia pra colocar na presidência da vamos lá, República. deixa eu concluir o raciocínio. Vamos tentar fazer aquele um minutinho cada um. Então vai lá. Período da ditadura de verdade que a gente teve entre 64 e 85, e acho que é importante para efeitos de comparação, porque quem não tem perspectiva histórica, fica fácil às vezes distorcer o momento atual e falar que a gente vive numa ditadura, às vezes simplesmente por a justiça estar agindo. E eu vou fazer mais críticas ao STF também, tá? Não tô assinando embaixo tudo que eles fazem, não. Agora, pelo amor de Deus, meu amigo, ditadura de verdade foi aquele período onde se prendia sem julgamento, onde torturava, matava, sumia com o corpo e quem fosse atrás... Eu não tenho problema em dizer que o regime militar foi uma ditadura, mas Bolsonaro tem, eu tô falando, você reivindica o Bolsonaro. Como você pode reivindicar o bolsonarismo, que é o cara que idolatrava torturador, que diz que o livro de cabeceira dele é torturador? Eu não tô reivindicando nada, eu estou dizendo que a gente vive hoje uma ditadura do judiciário. Tô dizendo que tem preso político. Mas você concorda que do próprio Bolsonaro defende a ditadura? Político, tem censura. Se eu disser alguma coisa, por exemplo, sobre urna eletrônica, eu vou em cana.
Eu estou no inquérito do STF porque eu falei Você que acabou de falar. havia censura e que havia uma partidarização do TSE. Eu estou no inquérito por essas duas coisas. E fui censurado, tiraram meu Twitter 3 meses. Isso é censura. Censura é preconizada por uma ditadura. A ditadura hoje chama-se Supremo Tribunal Federal ou Inquisitorial. É de esquerda porque o Lula colocou aquelas pessoas lá. Eles impõem pautas como redução da maioridade, como a libertação de drogas, questão de aborto, vamos para a pauta específica, então. Você tem uma ditadura praticamente imposta. Vou colocar aqui para a gente diferenciar numa questão mais elementar, numa definição do que separa direita e esquerda. Acho que você vai concordar comigo que, historicamente, por mais que tenham entrado pautas mais modernas e que a esquerda acabou abraçando, às vezes até por WO, por a direita rejeitar certas pautas, coisas que eu acho que todo mundo deveria defender, como, por exemplo, questões ambientais, questões de direitos humanos, acabaram sobrando para a esquerda porque a direita parece que quer fazer um antagonismo irracional a tudo que é... direitos humanos, é o Alexandre de Moraes, às vezes se confunde com a esquerda hoje em dia, coisas que são minimamente pautas civilizatórias, assim. Tais coisas que eu falei, por exemplo, meio ambiente e direitos humanos, mas eu vou para uma pauta central. Mas quem prende mulher com rosário e bíblia na mão, que sempre definiu direitos humanos é o STF. Que sempre definiu direita e esquerda foi, por exemplo, questões trabalhistas, conflito de interesse entre classe trabalhadora e... Jim, você tá fugindo do debate. Não, eu tô falando que... Você me falou que é uma ditadura de esquerda. Você não acha que a gente não vive uma ditadura de esquerda hoje? Nem ditadura e muito menos de esquerda. Se fosse uma ditadura do STF, seria de direita, porque são eles que, em toda o... processo trabalhista, por exemplo, questões decisivas agora estão sendo votados lá, processos que vão aumentar a pejotização, terceirização, derrubada de direitos. Assim como a gente vai falar de privatizações de grandes empresas que vão parar no STF. A gente só não esquerda é essa, Drilis, não é a minha, não é a nossa. Eu vou te dar um exemplo só pra gente não ficar na questão abstrata e intelectualoide. Se eu disser que a Erika Hilton não é uma mulher, que ela é um homem, porque ela tem uma giromba de 20 centímetros, o que acontece comigo? O Ministério Público vai chegar, vai me acusar de transfobia, vai me processar, vai me censurar, arrancar minhas postagens das redes sociais e, eventualmente, colocar na cadeia. Isso é uma ocupação ideológica de uma ideologia woke, no caso, em que eu digo uma verdade. A Erika Hilton pode ter todo apreço pela persona feminina dela, mas ela não é uma mulher biológica. Se eu disser que uma mulher não pode, um homem biológico não pode ocupar o lugar de uma mulher no esporte, por exemplo, eu posso ser processado como uma feminista foi processada pela Erika Hilton através do Ministério Público. Se eu, eventualmente, trocar o nome, você que é músico, de um orixá, numa música minha, colocar Jesus como fez a Cláudia Leite, eu posso ser processado em 10 milhões de reais por racismo cultural religioso. Isso, meu amigo, é prova cabal de uma ocupação cultural dentro do judiciário que persegue pessoas. Nós vivemos uma ditadura cultural e uma ditadura efetiva de um STF, de ministros indicados pelo lulopetismo que prendem, censuram, arrebentam e exilam pessoas no Brasil.